Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é fatoração de expressões algébricas. Tá? Então, na aula passada, nós vimos algo a respeito da fatoração de expressões algébricas usando a geometria, usando a área de retângulos. Hoje a gente vai ver como que a gente pode fazer essa fatoração sem precisar utilizar as áreas, colocando ou fator comum em evidência ou fazendo agrupamento. Bom, fator comum em evidência. Consiste em obter uma multiplicação fazendo a volta da propriedade distributiva, que é o que nós vimos na aula passada. O que acontecia quando eu fazia a área de um usando a soma, a área do outro usando o retângulo inteiro, multiplicando base vezes altura? Tá? Eu acabava escrevendo a mesma expressão como se fosse a volta da propriedade distributiva. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho x ao quadrado mais 5x. O que é colocar um fator comum em evidência? Tá? Eu tenho que pegar um fator comum aos dois, que repete nas duas parcelas, no meu caso aqui, porque aqui a gente tem uma soma. Então, o que é x ao quadrado? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, tá? Essa parte aqui não é necessária na hora de resolver exercícios. Eu fiz aqui só para vocês entenderem melhor o primeiro exemplo. E o 5x? Ou seja, o que a gente percebe? Tem um x que repete nos dois, tá? Eu tenho x ao quadrado e tenho 5x, ou seja, o x repete nos dois. Para colocar em evidência, pessoal, a gente sempre pega o que tem menor expoente. Por exemplo, igual aqui, eu tenho x quadrado e tenho x. Eu vou pegar o x, porque é um x que repete nos dois. Igual se eu tiver x a quinta e x ao cubo. Eu vou pegar o x ao cubo, porque tem um total de 3x que repetem nos dois e não 5. Tá? Então, sempre eu pegar a variável de menor expoente. Então, vou colocar o x em evidência e vou fazer a multiplicação. Então, vamos pensar assim, ó. A distributiva é uma multiplicação. Se eu quero fazer a volta dela, eu tenho que fazer a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, x quadrado dividido por x vai dar um x aqui dentro. 5x dividido por x vai sobrar só o 5. Por que isso? Porque quando eu multiplicar, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x. É a volta da distributiva. Se é a volta da distributiva, eu tenho que fazer a operação inversa da distributiva, tá? Como a distributiva é uma multiplicação, eu tenho que fazer uma divisão. Segundo exemplo, eu tenho aqui a sexta mais 4a ao quadrado. É o que eu falei para vocês. A gente sempre pega a variável de menor expoente. Então, quem está repetindo? O a. Quem é o menor deles? O a ao quadrado. Então, eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. E vou dividir cada parcela por esse a ao quadrado para colocar entre parênteses. Porque quando eu multiplicar o a ao quadrado ali dentro, vai dar a volta da distributiva, tá? Então, ó, a sexta dividido por a ao quadrado conserva a base e subtrai os expoentes, porque é uma divisão. Então, a sexta dividido por a ao quadrado vai dar a quarta. 4a ao quadrado dividido por a ao quadrado vai sobrar só o 4. Ó, e a gente pode conferir, tá vendo? A ao quadrado mais a quarta, na divisão subtrai os expoentes, na multiplicação soma. Então, 2 mais 4 dá 6, dá a sexta. A ao quadrado vezes 4 vai dar o 4a ao quadrado, então está correta a nossa resolução, tá? Isso aqui é aquele processo que eu estava fazendo utilizando as áreas de retângulos, tá? Só para vocês entenderem aí geometricamente o que está acontecendo. Mas a partir de agora a gente pode resolver direto, colocando o fator comum em evidência. Outro exemplo aqui embaixo, para vocês entenderem que nem só a variável pode estar em evidência, ao coeficiente numérico também. Igual aqui eu tenho 4x ao cubo e eu tenho 2x ao quadrado. Eu não tenho um número repetindo, um é 4, o outro é 2. Porém, eu tenho um número que é divisível pelos dois, tá? O 2, ele é divisível pelo 4 e é divisível por 2, tá? Ele dá para dividir os dois. Então, quando eu tenho um número que dá para dividir todo mundo aí, eu também posso colocar ele em evidência igual a variável. Coloquei o 2 em evidência, tá? X ao cubo e x ao quadrado, eu vou pegar o menor deles, eu vou pegar o x ao quadrado. Então, 4 dividido por 2 dá 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado conserva a base e subtrai os expoentes,
vai sobrar só o x elevado a 1, que a gente coloca x mesmo. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, 1. Tá? Sempre conferindo aqui, ó, 2x ao quadrado vezes 2x vai dar o 4x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1 vai dar o 2x ao quadrado, tá? Então, essa é a forma de fazer a fatoração colocando o fator comum em evidência. Eu transformei essas somas, poderiam ser subtrações, em uma expressão mais simples em forma de multiplicação. Essas são as expressões fatoradas. A outra forma que a gente tem é o agrupamento. O agrupamento, ele cai naquela questão da distributiva composta, tá? Como uma soma de dois números multiplicando outra soma, uma soma multiplicando uma subtração, tá? Então, no caso, a gente vai ter 4 parcelas aqui para agrupar. Lá era só 2, ou pode ser 3 também, dá para colocar fator comum em evidência com 3, tá? Nem sempre dá para agrupar. Mas aqui, por exemplo, eu tenho 4 números, ó. Então, eu faço grupinhos, duplas, né? 2 e 2. Eu faço a fatoração de colocar o fator comum em evidência, mas agrupando aí de 2 em 2. Igual aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3a mais 3b mais ax mais bx, então eu vou agrupar, ó, esses dois e vou agrupar esses dois, por isso que chama por agrupamento. Nesses dois aqui, 3a mais 3b, quem que eu posso colocar em evidência? O 3 repete nos dois. Então, 3 vai ficar multiplicando a mais b. Por quê? 3a dividido por 3, a. 3b dividido por 3, b. Mais ax mais bx, eu vou colocar o x em evidência, tá? E aí vai ficar ax dividido por x dá a, bx dividido por x dá b. Sempre que a gente fizer a fatoração por agrupamento, o que vai acontecer? Vai aparecer outro termo em comum aqui, ó, que no caso é o a mais b. Esse a mais b eu vou colocar ele em evidência novamente, tá? Porque ele é comum aos dois grupos. Sempre vai aparecer alguém comum aos dois grupos quando eu estiver fatorando por agrupamento. Vou colocar ele em evidência. E aí vai sobrar 3a mais b dividido por a mais b, sobra 3. Xa mais b dividido por a mais b, sobra x, tá? Então, aqui a gente vai fazer duas fatorações. Primeiro, uma por agrupamento, né? Colocando em evidência em grupinhos. E, por último, colocando aí o fator comum em evidência novamente, porque vai aparecer um fator comum aos dois. E se eu inverter as parcelas aí? Se eu escrever 3a mais ax, 3b mais bx, dá para fazer? Dá para fazer do mesmo jeito. Se eu colocar 3a mais ax, aqui nesses dois, quem eu vou colocar em evidência agora é o a, tá? Porque é o a que repete nos dois. Então, vai ficar a que multiplica 3 mais x, mais b que multiplica 3 mais x, tá? E aí, quem está repetindo nos dois é o 3 mais x, que eu vou colocar novamente em evidência e vai sobrar aqui no outro parênteses a mais b. Então, gente, a mais b que multiplica 3 mais x que multiplica a mais b é a mesma coisa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto e aí é a mesma coisa, tá? Então, se a gente inverter as parcelas aí do lugar, não vai alterar a nossa fatoração. Bom, aqui eu só coloquei para vocês, né, qual que é a utilidade, para que a gente fatora. A gente está aprendendo a fatorar, porque mais para frente isso vai ajudar na resolução de equações, dedução de fórmulas, simplificação de frações. A gente usa muito mesmo em resolução de equações, tá? Então, aí aparece bastante fatoração algébrica que a gente talvez precise fazer no meio do caminho para resolver. Mas, por enquanto, a gente só está aprendendo como fazer isso, né? A utilidade dela a gente vai ver mais para frente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Eu coloquei tanto de colocar o fator comum em evidência, quanto de agrupamento, tá? Eu vou explicar esses aqui de colocar o fator comum em evidência primeiro. Esse primeiro exemplo aqui, eu coloquei para vocês verem que nem sempre eu só tenho 2, pode ter 3, pode ter 4 às vezes até, que nem sempre dá para agrupar. Às vezes eu tenho 4 parcelas, mas elas não dão certo de agrupar, porque não vai repetir ali,
tá? Nesse caso aqui eu tenho 3. E nas 3, quem que tá repetindo? Tá repetindo a letrinha B, que é o que eu vou colocar em evidência. E aí vai ficar BX dividido por B, vai sobrar o X. BY dividido por B, vai sobrar o Y. BZ dividido por B, vai sobrar o Z. Lembrando do joguinho de sinal, tá? Menos com mais dá menos, então o Z aqui vai ser negativo. Outro exemplo, aqui eu tenho só 2, né? Aqui é uma subtração. Então, aqui, além das variáveis, eu tenho um número que dá para eu colocar em evidência também. Porque o 2 ele é divisível tanto por 2 quanto por 4. Então, aqui vai ficar o 2 em evidência. Depois eu tenho x² e eu tenho xy. Lembra que eu falei para vocês? A gente sempre pega a variável de menor expoente. Então, entre o x² e o x, eu vou pegar o x. O y eu não vou colocar em evidência, porque o y não é comum aos dois, ele não repete nos dois. Então, eu vou pegar só o x, 2x. 2x² dividido por 2x vai sobrar só um x, né? Menos com mais dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. XY dividido por x dá y. Então, essa é a forma fatorada. 2x que multiplica x menos 2y. O próximo também coloquei aí com 3 elementos, tá? Então, primeiro a gente vai observar os números. Eu tenho 12, eu tenho 24 e eu tenho 12 mais uma vez. O 12 é divisível por 12 e o 12 é divisível por 24, então eu posso usar ele como fator comum. Coloquei o 12. Agora vamos ver as variáveis. Eu tenho A aqui, eu tenho A aqui, eu tenho A ao quadrado aqui. Vou pegar o menor, pegar um A. Eu tenho x ao quadrado aqui, x aqui. Também vou pegar o menor, peguei o x. E eu tenho z² e z. Também vou pegar o menor, acabei pegando um de cada aqui, né? E aí a gente vai fazer a divisão. 12ax² dividido por 12axz vai sobrar só um x, porque o 12 por 12 vai dar 1, corta. O a por a vai dar 1, corta. O z por z vai dar 1, corta. X² por x, sobrou só esse x aqui. 24 dividido por 12 dá 2. E aí tem que dividir essas letrinhas aqui, né? Axz² por axz, sobrou só o z. Menos com mais dá menos. 12a ao quadrado xz dividido por 12axz, o 12 com 12 dá 1. O z com z dá 1. Né? O x com x dá 1. Só sobrou aqui, ó, a ao quadrado por a, que vai sobrar esse menos a. Então, essa é a forma fatorada da minha expressão. Aqui, eu tenho a mais b que multiplica x, mais a mais b que multiplica y. Isso aqui já está na segunda parte do agrupamento, né? Como se tivesse alguma coisa antes e já tivessem colocado em evidência. Então, aqui quem está repetindo é o próprio a mais b. E aí, aqui a mais b... a mais bx dividido por a mais b sobra só o x. A mais by dividido por a mais b sobra só o y. Esse aqui, novamente, aqui, ó, aparecendo com 3 elementos. Só que aqui eu não tenho número para pôr em evidência, porque o 2 só aparece aqui. O resto é tudo 1. 1x ao cubo, 1x, então não tem como colocar em evidência. X ao cubo, x ao quadrado e x a gente coloca é o x em evidência. Então, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. E x dividido por x dá 1, lembrando que menos com mais dá menos, tá? Então, todos esses exemplos que a gente fez aqui foi de colocar o fator comum em evidência. Aqui em cima eu coloquei 2 exemplos de agrupamento, tá? Então, eu tenho aqui x² menos 3x mais ax menos 3a. Vou agrupar de 2 em 2 para depois colocar o fator comum em evidência. Então, vou agrupar esses dois aqui, ó. X² e 3x, quem repete? O x, é o comum. X² dividido por x dá x. 3x dividido por x dá 3. Lembrando que menos com mais dá menos. Então, fatorei esse primeiro agrupamento. O segundo grupinho aqui, ó. Ax menos 3a. Quem repete? O a.
AX dividido por A dá X. Menos com mais dá menos. Cuidado com o sinal. 3A dividido por A dá 3. E agora eu tenho o que em comum? Eu tenho x menos 3, meu fator em comum. E aí vai estar multiplicando por x mais A. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho, vou fazer o grupinho aqui, ó. 2b² mais ab². Vou colocar o b² em evidência. Vai ficar aqui dentro do parênteses 2 mais A. E aqui eu vou colocar o c ao cubo em evidência, dentro do parênteses 2 mais A. E 2 mais A é comum aos dois, vou colocar em evidência e vai estar multiplicando por b² mais c ao cubo. Certo, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E não se esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor. Até mais!